Olá, eu me chamo Stephanie Tainara Ribeiro de Souza, sou discente do curso de Licenciatura Plena em Música e vou apresentar o relatório de estágio supervisionado 4, a minha professora orientadora, professora Dione Colares. Bem, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência ocorrida na disciplina de estágio supervisionado 4. A disciplina ela foi realizada no período de outubro de 2022 a fevereiro de 2023, com um total de 133 horas-aulas que foram divididas nos modos presencial, campus, atividades extra-classe e assíncronas. A divisão da disciplina foi em três partes: o período de campo, que foi do 21/10 a 16/12 de 2022. Então, nós tivemos depois a formulação de um projeto e com a formulação de um projeto, aproveitando a atividade deste projeto, nós fizemos o microensino em sala de aula. Então, eu vou utilizar a mesma divisão da disciplina para explicar no relatório. Vamos começar pelo campo de estágio. O campo de estágio ele ocorreu na escola bilíngue Step by Step, com 5 turmas: maternal B2, maternal B2, maternal 2A, jardim P1, maternal Y e maternal T. Foram um total de 42 horas-aulas e a escola ela estava vivendo o projeto Natal com Shrek. Então, todas as atividades elas foram conformadas a este projeto. Bom, nas nossas atividades, nós tivemos a primeira atividade, que foi montada junto com a professora de campo de estágio, que foi muito solícita, apesar de nós termos obrigatoriedade de fazer duas atividades, mas como as turmas elas entravam em sequência e as atividades se repetiam, a professora ela fazia as atividades com as duas primeiras turmas e depois ela nos dava, né, a liberdade para fazer a atividade com as três últimas turmas. Então, ela iniciava a aula e, como nós já sabíamos a sequência de atividades, ela ia distribuindo as atividades entre eu e a minha outra colega que fez campo de estágio comigo, para que a gente pudesse também ter essa prática, além das atividades obrigatórias. Bem, na primeira atividade, a professora de campo ela nos ajudou a formular o plano de aula. Na segunda atividade, ela nos deu a liberdade para formular esse plano de aula. Porém, na segunda atividade, nós tivemos a ideia de fazer uma anotação alternativa, que as crianças, né, precisassem ler e reconhecer os ritmos. Nós utilizamos cartelas, e essas cartelas elas tinham os personagens do desenho Shrek, e com cada personagem, com cada nome de personagem, nós líamos o ritmo, fazíamos o ritmo com aquele nome. Porém, no nosso plano de aula, nós colocamos para dar passos. E isso ficou muito difícil para as crianças, né? Fazer com passos. Aí, a professora, né, percebendo que a atividade não estava acontecendo bem, ela resolveu mudar. Em vez de nós darmos passos para frente, passos para trás, nós mexíamos os ombros, os quadris, e assim a gente conseguia fazer um ritmo, uma forma, uma movimentação corporal mais fácil, que as crianças pudessem nos acompanhar e responder melhor à atividade. E é muito interessante porque a gente percebe a necessidade do professor, primeiro, de ter um repertório, de conhecer a turma e saber se reinventar naquele momento, né? No momento em que a coisa não dá certo, que você pensou uma atividade, mas a turma não consegue responder, você precisa reformular para que a atividade aconteça, para que aconteça essa resposta. Bom, e depois nós tivemos a elaboração do projeto. Depois do campo, nós tivemos a elaboração do projeto. O projeto nós escolhemos as nossas origens, o tema é do Pará, o período foi para 2 meses, bimestral, a elaboração foi feita por mim, Stephanie Tainara, e pela minha colega e dupla também do campo de estágio, Samira Noronha. O público-alvo foi educação infantil de 4 a 5 anos. O objetivo do projeto era
era trabalhar de forma interdisciplinar e transdisciplinar práticas culturais expressivas da cultura paraense, sejam as práticas tradicionais, sejam as práticas que se desenvolveram em tempos atuais. Os gêneros que nós trabalhamos foi o brega, o tecnobrega, a marujada, a toada de boi, a guitarrada, o carimbó e o melody. E aproveitando a atividade desse projeto, nós aproveitamos a aula 4 para fazer um microensino. Então, com essa atividade, cada uma deveria fazer 2 atividades. Eu e a Samira nos dividimos. Eu fiz as 2 primeiras atividades e ela fez as 2 últimas. Bem, aqui eu coloquei a descrição das atividades. Iniciamos a aula fazendo uma viagem ao interior do Pará e durante a viagem é feita a apreciação da música Esse Rio é Minha Rua. Bom, nesse momento nós pegamos panos, colocamos no chão. Esses panos eram grandes e as laterais deles eram amarradas. Então nós abrimos eles ficaram como se fossem canoas. Nós tínhamos colheres de pau grande e aí nós dávamos para que quem estivesse na beira da canoa pudesse remar. E ali remando, a pessoa ia apreciando a música, escutando a música Esse Rio é Minha Rua na viagem que nós estávamos fazendo para o interior do Pará. Depois nós trocávamos o remo, porque estava de 2 em 2 em cada canoa, para que outros também pudessem ter a oportunidade de remar e também escutar e tal, apreciar. E assim todas as crianças poderiam remar para que não ficasse uma rema, outra rema e tal. Bem, então assim nós fizemos a nossa apreciação. Na sequência é feita a marcação do pulso e ritmo da música por meio de movimento corporal. Então, já que nós já tínhamos apreciado a música, e na música fala de cobra grande, nós levamos uma cobra assim, claro, né, feita de pano. Aí é claro que a gente explica para as crianças que a cobra é boazinha, que a cobra gosta de dançar, para que se de repente alguma criança tenha medo, ela possa entender que aquilo não é algo ruim. Bem, então, com a cobra, nós pegamos uma corda para alongar, porque os nossos colegas são maiores que as crianças, logo eles ocupam mais espaço que as crianças. E aí todo mundo podia segurar na cobra e dançar junto com ela, e assim nós fazíamos a movimentação corporal. Em seguida, é realizada a experimentação e execução musical com os instrumentos de percussão, essa parte já foi com a Samira, chocalhos e clavos, e finalizamos com o relaxamento com a música Ao Pôr do Sol, que também foi executada pela Samira. Bom, como considerações finais. A disciplina de estágio supervisionado é a oportunidade de se conhecer na prática a realidade em sala de aula. Ou seja, no caso, né, da nossa segunda atividade, em campo, nós podemos perceber que o professor ele precisa ter um repertório, ele precisa conhecer a música, ele precisa conhecer a turma para, em um momento que ele precise se reinventar ali, né, se reformular, ele consiga fazer isso por conhecer a turma e por ter esse repertório. Bem, no campo de estágio, através das atividades e observações realizadas, conseguimos entender como a organização e desenvoltura do professor contribui para o bom êxito das atividades. Na elaboração do projeto, aprendemos como estruturar e articular atividades que fossem propostas a partir de um tema que pudesse ser trabalhado com outras áreas. Ou seja, nós precisávamos pensar um projeto não só para a música, mas a música em um conjunto, e com várias áreas, e como a gente poderia trabalhar a nossa parte e também articular isso com outras áreas. E o microensino, observamos parte daquilo que seria o resultado das atividades que tínhamos pensado para o projeto. Ou seja, o microensino ele foi aquela oportunidade que nós tivemos, né, de poder enxergar como seria a atividade se realmente nós estivéssemos executando o projeto. Bem, eu quero, antes das referências, eu quero agradecer, né, as professoras que nos ajudaram, que deram as orientações. Quero agradecer a professora de estágio, de campo, a professora Valicília Lamego, que nos ensinou muito
que nos ajudou a fazer o primeiro plano, que nos deu a liberdade para fazer o segundo, que nos ajudou a reformular na hora o segundo plano, e que sempre conversava com a gente e nos ensinava como as coisas acontecem, a questão também do tempo, da prática, e todas essas conversas necessárias que são que são importantes, né, para alguém que está nesse processo de formação e que já está se formando e que precisa dessas orientações de pessoas que já têm uma experiência e que podem nos ensinar com a sua experiência. Bom, essas são as nossas referências e muito obrigada.